Uma noite de verdade? Ah, agora eu ouvi. Tudo bem com vocês? Que bom que nós podemos estar aqui nessa noite, adorando o nosso Deus, reverenciando o nome de Jesus, estabelecendo todas as coisas segundo o conselho do nosso Deus. Amém, queridos? E como vocês sabem, nós estamos firmemente nas nossas campanhas, buscando o milagre de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é tão fiel, queridos, que às vezes nós buscamos as coisas por um lado e ficamos assim frustrados, mas parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não quer responder. Eu vou te falar, se o que você está pedindo não é o melhor, pode saber que Deus vai te dar algo muito maior. É a única coisa, é a única maneira de Deus não responder. Como a palavra de Deus diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes o que nós estamos pedindo não é o infinitamente mais de Deus. É uma medida segundo a fragilidade e a fraqueza do nosso coração. E Deus, de qualquer maneira, Ele vai acenar, Ele vai sinalizar e Ele vai... Alô, agora voltou. Ele vai responder. Quer ver algo que aconteceu no seio da minha família? Bispo Marcos e Bispa Ana aqui no nosso meio é uma bênção, sim ou não? Sim ou não? Eles achavam que o ministério deles ia desenvolver em Cianorte. É verdade, não é? E de repente, Deus começou a criar obstáculos, resistências. E praticamente os forçou, os empurrou, né? Para cá. E foi tão interessante, porque o Bispo Marcos fez um concurso do Exército que tinha uma vaga só. Muitos concorrendo, e ele passou em primeiro lugar, e ele foi aprovado, e acabou caindo aqui. Por quê? Porque Deus os queria de uma maneira melhor. O que eles queriam era algo bom, mas o que Deus queria era infinitamente mais. Vocês estão entendendo? Amém? 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 Então, presta atenção naquilo que Deus está sinalizando para a sua vida. Eu vou pregar uma palavra hoje que vai falar um pouquinho assim sobre isso, né? Uma pretensa resistência da parte de Jesus para liberar uma bênção. E depois a coisa veio a acontecer. Então, presta atenção no que Deus sinaliza. Agora nós vamos ter um momento do altar. Você vai pegar o seu ponto de contato, nós vamos estar orando. Você não vai vir aqui, né, como nós temos feito, mas aí no seu lugar, pega o ponto de contato com relação a algo que você deseja. Se você quer comprar um carro, você pega uma chave de carro, né, na tua mão. É uma lembrança para fortalecer sua fé. E se você quer a salvação de uma pessoa, traz uma peça de roupa dessa pessoa aí. Nós vamos estar orando. Pega o seu ponto de contato, nós vamos orar agora, fazer o momento do altar. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos nessa hora no teu altar.
o altar daqui, deste espaço, o altar do nosso coração, o altar que está estabelecido na casa de cada um que nos está vendo online. Por isso, nesse momento, colocamos os anseios do nosso coração para a tua aprovação. Nós queremos te dizer nessa noite, meu Pai, que nós cremos e acreditamos no infinitamente mais que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E é por isso que nós nos ajoelhamos diante da tua presença, constrangidos agora de todo o coração, entregando confiadamente cada pedido de oração diante da tua presença. Desse altar flui a tua glória. Do altar do trono da tua glória, Senhor, flui o teu poder e o teu milagre para atingir os nossos corações, para superar, Senhor, em muito as nossas necessidades. Porque tu és nosso amado Deus, nosso amado Pai, que faz por nós infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Porque os teus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. E os teus caminhos são infinitamente melhores do que os nossos caminhos. Então, nos submetemos, nos humilhamos diante do teu poder, da tua glória e da tua soberania. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Quem está fazendo a campanha de 7 semanas de oração? Levanta a mão. Quem não está, mas quer começar hoje? Você pode fazer 7 terças-feiras de oração. Tem alguém aqui que vai começar uma campanha nova? Levante sua mão, amém? Depois, você já pegou? Pegaram? Ok. Vamos orar então. Olha, quem quer começar, a pastora Ana está com a papeleta ali para você colocar seus pedidos de oração. Quem quiser, sinaliza. É a pastora Ana? Não, é a Aline. Isso. Ela está ali, se vocês quiserem, podem pegar com ela. Ali, ó, Aline. Isso. Vamos orar, 1ª a 6ª semana, depois vou orar pela 7ª semana, amém? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos agora a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª e a 6ª semana. Da fidelidade do coração dos teus filhos, que tem colocado agora a sua oração, seu pedido diante da tua face. Tu és Deus vivo, todo-poderoso, tu és Deus de milagre. Não existe absolutamente nada que o Senhor, nosso Deus, não possa fazer. O Senhor faz tudo que te apraz. Tudo que é segundo o teu caminho, o teu propósito, tua vontade. Tu és todo-poderoso para fazer. Por isso, nessa noite, nós nos dobramos diante da tua face, nós adoramos o teu nome, nós suplicamos o movimento do teu poder sobre as nossas vidas. Deus, movimenta o teu poder em nosso favor. Nós clamamos agora, movimenta o céu em nosso favor. Manda, Senhor, anjos de guerra agora, anjos de batalha, Senhor, para atuar em favor dos eleitos da tua salvação. E nós ordenamos aos anjos de Deus agora, que nos foram enviados para trabalhar em nosso favor. Trabalhem e atuem em favor da igreja e do povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, ouve a nossa oração nesse lugar.
cura, transforma vidas, salva, abre oportunidades de trabalho, favorece, Senhor, os empresários, aqueles profissionais liberais agora, que os teus anjos trabalhem em favor deles, levem os clientes até eles, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que trabalham, Senhor, em escritórios, que trabalham em lojas, Senhor, que tem negócios, o Senhor favoreça o teu povo agora. Estende a tua mão de milagre, para que de nada o teu povo tenha falta. Em nome de Jesus Cristo, colocamos agora aqueles que estão concluindo a 7ª semana. Meu Pai, povo de fé, povo que não desiste em circunstância alguma, e certamente está sendo o alvo do teu milagre, do teu favor, nessa noite. Eles estão coroando o término dessa campanha com o teu milagre, sendo liberado sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, repreendemos e amarramos toda a resistência do diabo, do inferno, toda a resistência contrária ao povo de Deus agora. Nós amarramos, nós destruímos a força, desfazemos a ação do maligno, em nome de Jesus Cristo. Arrancamos do coração agora toda a seta enviada por Satanás, em nome de Jesus Cristo, e declaramos libertação dos cativos, liberdade nas casas. Ministramos agora poder de Deus, ministramos agora, Senhor, que o teu povo é mais do que vencedor em qualquer circunstância. Declaramos que é uma noite do poder de Deus vir com milagre, com sinais, com maravilhas, e a tua igreja celebrar o teu nome todo poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor dos Exércitos. Quem recebeu o milagre de Deus, levanta a mão, fala: em nome de Jesus, sobre a minha vida, está nesse momento o milagre de Deus. Tudo aquilo que é impossível aos meus olhos, eu declaro: meu Deus é todo poderoso e não há impossível para Deus. Por isso o milagre do Senhor está sobre a minha cabeça, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Está sobre tua vida, creia, toma posse. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 7. É um texto rápido, é uma palavra rápida, mas é uma palavra poderosa. Pode crer, a partir do versículo 24. Eu descobri hoje, pesquisando para ministrar para vocês, que eu acho que essa mulher que foi abençoada aqui, tomara que ela fosse da minha descendência lá para trás. Só eu, né, com essas ideias bobas aqui. Mas, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. É a história da mulher Ciro-Fenícia. Já vou explicar por que eu estou falando isso. Levantando-se Jesus, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem Ciro-Fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, fala, agora vem o impedimento aí. E veio da parte de Jesus, hein? Olha. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos
e lançá-lo aos cachorrinhos. Viram que palavra doce que Jesus deu para a mulher? Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta tua palavra, pode ir em paz, porque o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Obrigado, Jesus, pela palavra que já está dada nessa noite, pelo poder do teu Espírito, que através de quem Marcos escreveu a respeito do teu milagre. Tu és Deus de milagre e o Senhor está aqui nessa noite. E da mesma maneira, operando milagre no nosso meio. Dá-nos a palavra da fé, que enche de fé o coração dos teus filhos, para ter vitória pelo teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, interessante, né? Deixa eu te dar uma explicadinha que eu fui pesquisar. Essa mulher, Ciro, ela era da cidade de Tiro. Tiro era uma cidade portuária, na época, pode sentar, da Fenícia, que hoje, atualmente, é o Líbano. Já ouviram falar no Líbano? Quem já ouviu falar? Interessante que uma vez um missionário que andou lá por Cianorte, Ana Lúcia lembra dele, o Bill, um missionário americano que andava pela região da África e tal, ele fez uma parada por Cianorte e nos ajudou muito no início da igreja lá, a respeito do reino de Deus. E um dia ele olhou para mim e falou: Vera, você é descendente de árabe? Eu falei: sou. Ele falou: olha, mas você é de uma linhagem grega. Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou: por causa dos seus traços. E hoje, estudando essa palavra aqui, eu entendi o que ele falou. Por quê? Porque o Líbano, onde é o Líbano hoje, né, ela era uma cidade portuária da Fenícia, chamada Tiro, naquela época de Jesus. E, na verdade, ela era verdadeiramente habitada por muitos sírios também, né? E muitos gregos. Então, havia uma mistura, e provavelmente, nesse tempo, Jesus procurava estender o seu ministério, né? Porque realmente nós sabemos que a palavra de Deus diz que Jesus veio primeiro para os perdidos da casa de Israel. Por isso que quando a mulher se aproximou de Jesus e falou com ele, né? Falou: olha, Jesus, eu quero que você opere um milagre na vida da minha filha, porque ela está endemoniada. Eu achei interessante porque Marcos, quando ele escreveu essa palavra, inspirada pelo Espírito Santo, ele dá um detalhe interessante. Ele fala: uma mulher cuja filhinha estava possessa. Muitas vezes já me perguntaram: pode uma criança ficar endemoniada? E aí, o que vocês acham? Pode ou não? Pode, eu já vi criança endemoniada. O diabo é tão sujo que muitas vezes ele vai cumprir a maldição da família numa criança. Nós tivemos uma ocasião, uma quebra de maldições em Cianorte, algum tempo atrás, alguns aninhos atrás, sei lá, uns 15 anos por aí, que foi muito interessante, porque nós separamos as crianças para as salinhas, e enquanto nós fazíamos a quebra de maldição no ambiente do culto, muitas crianças ficaram endemoniadas nas salinhas. Impressionante. E quando fomos conferir, mais ou menos batia com as pessoas que tiveram problema no culto, na quebra de maldição, no ambiente do culto.
Entenderam? É por isso que a gente está nessa campanha forte, a bênção da família. Coisa triste é você ter uma pessoa endemoniada no seio da tua família. Uma pessoa desequilibrada, uma pessoa problemática. A família inteira sofre. E Jesus é o libertador das famílias. Não importa o tipo de problema que você possa ter, uma coisa é verdade. Quando você entra pelo caminho certo, quando você toma o caminho adequado, a bênção de Deus entra, o livramento e a libertação vêm. Amém, queridos? E eu vou te falar, ontem eu estava... Está sumindo de vez em quando aqui, mas ele some e volta. Acho que é por isso. Ontem eu estava ministrando no meu discipulado, com o grupo que eu tenho, e eu estava exatamente falando com eles sobre isso, né? Dos históricos de maldição e de livramento, que o poder de Deus traz sobre a vida das famílias. Eu estava falando o que eu observo na família do Bispo Arthur, do meu marido, que eu agreguei a ela, né? Casei com ele, e entrei debaixo da bênção. Que eu estava comentando com eles, é impressionante. É uma família que todo mundo morre de 90 a 100 anos para frente. Bênção de longevidade com saúde. É uma família que não tem separação de casais, raramente. Conheço uma ou outra porque quebraram o princípio e vazaram para fora da vontade de Deus. Mas os que permaneceram, meus filhos, acho que é sexta geração, sétima, meus netos, já, de evangélicos. Como vai havendo uma purificação na família. Falei com vocês ontem sobre isso. Margareta está ali, que é do meu grupo. Entenderam? Vai havendo uma purificação, porque a bênção vai adentrando as famílias. As maldições vão sendo quebradas. Parece que entra um processo de purificação. Estão entendendo, queridos? E é isso também que a nossa nação, o Brasil, precisa. Precisa mesmo que sejam destruídas maldições nas famílias, para que a nossa nação seja uma nação abençoada. O que a palavra de Deus diz? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Entenderam? Essa mulher, ela teve humildade. E foi interessante porque Jesus testou o coração dessa mulher. Ele testou com uma verdade. Porque aquilo que eu falei para vocês, a Bíblia diz que Jesus veio primeiro para os cativos da casa de Israel. Né? Tanto que a palavra de Deus diz que Jesus veio para os que era seu, o povo judeu, mas os seus não o receberam. E aí a bênção se estendeu para todas as nações, para o povo gentil. E aqui, Jesus, nesse texto, Jesus já estava fazendo uma preliminar dessa situação. Por quê? Porque ele estava pregando nas sinagogas, ele estava pregando nas cidades ali, do lado de Jerusalém, por ali, e ele estava sendo rechaçado. O próprio povo judeu o estava rejeitando. Alguns criam, alguns aceitavam, outros rejeitavam. E, de repente, Jesus falou, peraí, vou fazer um teste. Vou mudar o território. Vou lá para o meio de uma nação gentílica. E ele vai para essa cidade de Tiro, que era uma cidade portuária. E que hoje
é o Líbano. Ele vai para lá. E ali, quando ele entra, interessante, que ali no meio do povo judeu ele fazia sinais, milagres, maravilhas, e o povo o tempo inteiro querendo pressioná-lo, né? Colocá-lo numa prensa. Mas, de repente, ele vai para aquela cidade, Ciro-Fenícia, e ali aquela mulher grega de origem Ciro-Fenícia, por isso que um dos autores até diz que provavelmente ela fosse descendente de árabe, ela chega até Jesus e fala para ele: minha filhinha está terrivelmente endemoniada, ela precisa de libertação. E Jesus ainda dá, segundo algo legal, porque ele veio primeiro para o povo de Israel, ele diz para ela: deixa primeiro que se fartem os filhos. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava falando assim: mulher, primeiro eu vou atender o povo de Israel. Ainda falou assim, porque eu não posso tirar do povo de Israel para o qual eu vim primeiro e lançar para os cachorrinhos. Olha o que ele chamou a mulher, né? Denominou. E a mulher falou assim: uau, tudo bem. Desde que você liberte minha filha, uau para você, não ligo, não me incomodo. Estão entendendo? Eu estou falando uma metáfora aqui. Ela teve humildade. Ela olhou para Jesus e falou assim: tudo bem, se eu tiver que comer o pão que caiu no chão, eu vou comer. Mas cura minha filha. Eu quero a cura da minha filha. Eu quero a libertação da minha filha. Deixa eu te falar, tem muita gente que não recebe a bênção de Deus, porque não tem humildade. Em vez de querer um livramento, começa a dar ordens para Deus. Essa mulher poderia muito bem, na resposta que Jesus deu, ela poderia muito bem ter dito assim: tá bom, se o senhor não quer curar, fazer o quê? O senhor não tem condição de ter compaixão de uma pobre miserável que nem eu? Uma mãe que está sofrendo, ela podia ter feito todo um processo de vítima, de autocomiseração. Ela poderia ter tido uma atitude de arrogância, de orgulho. Tudo bem, eu sabia que você era judeu mesmo, que você não liga para os outros povos. Ela poderia ter dado muitas e muitas respostas. Mas ela deu a resposta que Jesus queria ouvir. Não é que Jesus não queria curá-la ou abençoá-la, mas Jesus testou a humildade dela. Jesus testou a verdadeira motivação do coração daquela mulher. Se ela se aproximou dele mesmo, sabendo que ele era Deus vivo, todo-poderoso, com direito de dar a palavra que ele quisesse. Ela se submeteu. E ela foi abençoada imediatamente. Escuta o que eu vou te falar. Um gesto de humildade diante de Deus cura a tua vida. Um gesto de humildade diante de Deus sara toda a tua história. Mas eu fico perguntando, eu pergunto para você, como é que você reagiria se eu ouvisse uma resposta como essa moça ouviu? Como é que você reage quando seu líder dá uma correção para você? Ou ele te mostra um caminho seu, do seu coração, que precisa ser corrigido?
Presta atenção na postura dessa mulher. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho. Tudo bem, Senhor, se eu tiver que comer a migalha, eu vou comer. Eu vou comer, porque migalha para mim já é grande coisa, se vier do Senhor. Amém? Estou perguntando, vocês teriam coragem de responder assim? Ou vocês virariam as costas para Jesus e ir embora? Ou vocês iriam argumentar com ele? Ela não argumentou. Ela recebeu aquela palavra. Ela entendeu a intenção. E vejam, queridos, como muitas das coisas que são liberadas sobre a nossa vida é resposta das nossas atitudes diante de Deus e para com Deus. Olha o que Jesus falou para ela. Por causa desta tua palavra, pode ir. Sabe o que Jesus falou? Tua humildade na minha presença venceu os demônios. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Sabe por que o demônio prevalece? Porque ele é o pai do orgulho, da rebelião. Do orgulho, da rebelião, da religiosidade. Satanás é o que instituiu o orgulho, a rebelião, a religiosidade, a rejeição, o abandono. Ele. Porque ele foi o primeiro que se levantou contra Deus. Existem momentos na nossa vida que Deus testa o nosso coração para ver até onde nós vamos. Por quê? Porque existem maldições, operações demoníacas que precisam ser vencidas na história da nossa vida. E quando você se humilha na presença de Deus, diante de Jesus Cristo, os demônios de maldição são derrotados. Amém? Aquele dia, a atitude de humildade daquela mulher, o ato de humildade, derrotou uma maldição. E trouxe completa e total libertação na casa daquela mulher. E Jesus declarou na hora: mulher, sabe por que tua filha está liberta? Por causa da resposta que você me deu. Quando você é contrariado numa circunstância adversa, como é que você reage? Você volta a beber, fumar, festar com um amigo, badalar? Ou você fica humilhado na presença de Deus? Queridos, momentos de grandes provas na nossa vida são momentos de quebra de terríveis maldições. Toda prova que vem na tua vida é um levante maligno satânico que precisa ser derrotado. E a resposta é você que vai dar para Deus. É a sua atitude, é a sua humildade na presença de Deus. Quando você diz ao Senhor: Deus, só uma migalha sua é suficiente, porque Tu és todo poderoso. Amém, queridos? Foi isso que essa mulher falou. Jesus falou: não posso dar o pão. Ela falou: então me dá migalha. Para mim é suficiente. Porque o que vier da tua mão, Jesus, se for migalha, já vai me sustentar, já vai me libertar, já vai me abençoar. Amém? Amém? Por isso que o apóstolo Paulo falava: eu sei viver bem e feliz em qualquer situação. Entenderam? Porque a única coisa que nós não podemos perder na vida é a presença da glória de Deus. Amém, queridos? Amém?
É isso. Às vezes você diz, meu movimento caiu, tá bom, Deus, tudo bem. O Senhor não quer mais fazer eu prosperar como eu vinha prosperando, agora não vou dar dízimo mais, não vou dar mais oferta. Larga para lá. Também, já que o Senhor reteve tua mão, vou reter a minha também. Atitude do quê? Rebelião. Não é? Não é por aí. Teu dízimo é segundo aquilo que Deus te dá. Por isso que ele é percentual. E o que a palavra de Deus diz? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como nós já estamos partindo por dízimos e ofertas, eu quero te dizer isso. Às vezes, sabe, querido, vem uma prova sobre nós. Porque Deus quer ver onde está o teu coração. Amém? O dízimo de um pão inteiro é um pedaço. Mas o dízimo de uma migalha é o quê? Uma migalha. Amém? Estão entendendo? Amém? Mas o que Deus quer ver? O nosso coração. A nossa fidelidade. Amém? Isso é em tudo. Amém, queridos? Quando você se entrega, quando você tem uma atitude dócil nos braços de Deus, você se torna filho amado, ao qual o teu Deus vai te abençoar. Naquele dia, a atitude de humildade da mulher gerou a destruição de uma maldição. Gerou uma vitória sobre um espírito atormentador que prejudicava a filhinha daquela mulher. E a Bíblia, a história termina assim. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Provavelmente aquela menina estava descansando. Por quê? Porque ela vinha de um período longo de tormento. Você que está passando por uma situação de tormento, você crê que vai ter descanso para você? Sim ou não? Amém? Amém? Então, vou te falar, querido, como a migalha de Jesus hoje é suficiente para você. Há poder nela. Amém? Suporta e creia. E aquilo que eu falo sempre, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele vai te... O que Ele vai fazer com você? Exaltar. Amém?